com 16 para 17 anos, com 20 anos eu já era chefe, não era líder. Passei muito tempo sendo chefe, depois que desenvolvi a questão da liderança. Eu não comentei aí, mas eu fiz MBA em qualidade, fiz MBA em recursos humanos, eu fiz MBA em gestão de saúde. Foi a primeira turma, e acho que única, do IBMEC, que fez no Rio de Janeiro. Foram 45 alunos, isso em 2001, cara. O Rio de Janeiro ainda não tinha visão muito de, sabe, de gestão em saúde. Tinha o pessoal da São Vicente, pessoal do São José, de fora, sem ser médico, só tinha eu e o filho lá do irmão do Adriano Londres, que era advogado. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando humanizar a saúde, trazendo celebridades da saúde que fazem a diferença na vida da gente, tentando mostrar as cabeçadas desses grandes profissionais que eles vêm para cá sempre tentar privar pelas suas vitórias, pelas suas medalhas, conquistas, e eu tenho que ficar aqui perturbando eles para eles falarem, me falem das derrotas, tá? E hoje tem um grande amigo, admiro demais, grande Renato Gomes do Espírito Santo, administrador em saúde, grande gestor da saúde com mais de 20 anos, líder, super líder de grandes instituições, isso há mais de 40 anos, guerreiro da qualidade, MBA, mestrado, super curso, o cara faz curso pra caramba espalhados, vice-presidente hoje do chapter do SEDEX de Goiás, marido da grande doutora Ana, que eu tenho que falar isso aqui na abertura para ela não me matar, que já passou aqui pelo Fala Doutores com a gente. Fala, meu grande amigo, tudo bem, Renatão? Boa noite, cara. Muito obrigado aí por estar me inserindo aqui nessa nata, né? Nesse grupo de diferenciado que são as pessoas do seu relacionamento. Eu me sinto lisonjeado, feliz de estar aqui compartilhando contigo um pouquinho da minha história, né? Que bacana. Ô, Renatão, eu já ouvi algumas, inúmeras histórias suas em off, é um inenarrável prazer aqui poder, de alguma forma, compartilhar essas muitas histórias suas e ter aí o privilégio da tua participação aqui conosco, agradecimentos mil aí. Então, eu tô super satisfeito e tenho certeza que o pessoal vai gostar pra caramba aí do que vem pela frente. E, sem Uhum. mais delongas, vamos começar pelo início. Da Vamos onde sai esse carioca da gema aí? Renato sai da onde? Do Rio, e como é que era o início dessa família? Conta aí, Renatão. Então vamos lá. Hoje, até essa região ela é um pouco depreciada, né? Nas manchetes, que é aí essa região da Baixa do Sapateiro, aquela região lá pro lado do Fundão, né? E eu nasci aí nessa região, nasci no Hospital Getúlio Vargas e fui criado aí na Praia de Auma. Praia de Auma, antigamente, né, 1959, aquela região, você conseguia ver do outro lado da Ilha dos Macacos, que hoje já está praticamente aterrado. Eu morava em frente ao estaleiro McLaren. E ali você via camarãozinho andar na água, a coisa Não, para era de bom. exagerar. Não inventa, Sério, não exagera, não, sério, Renato. sério, Porra. peixe, sério. Eu lembro uma vez que meu irmão pisando lá, ele furou o pé com um bagre. Mas, enfim, então eu nasci naquela região, né? E fiz o meu primário aí naquela região, na Escola Bahia. Isso, E isso, isso era o quê? Escola pública, escola escola pública, privada? escola Como é pública. que era a Não, tua. a minha Aham. formação foi escola pública. Meu pai motorista de caminhão, minha mãe dona de casa, né? E 8 filhos. Eu sou o caçula dos homens, né? São 5 na escala, né? Que Peraí, aí como é que é a escada aí? Peraí, Diego, como é que é? Vai falando homem e mulher aí, como é que é a ordem disso aí? então, o Zezinho é o mais velho, né? Depois vem a Alessi, depois vinha o Roberto, que faleceu, era meu grande parceiro, faleceu. O Levi, Meus Pedro. Luiz, eu, Lei e Deise. Essa é a turma que, que foi criada lá.
Quando eu falo desse meu irmão que faleceu, eu vou misturar as coisas aí, de repente não Não vai se tem problema nenhum, destoar, fica à porque vontade. ele foi um guerreiro e ele que nos tirou, nos levou para o asfalto, né? Um cara estudioso, ele se formou, fez faculdade, se formou em administração, e ele forçou a barra com meu pai que a gente tinha que sair daquela região. Foi quando a gente atravessou a Avenida Brasil e foi para o outro lado de Bom Sucesso, Uhum. e onde que a gente diz que foi para o asfalto, né? E daí, Quando cara, foi isso? isso foi em 1970 por aí. Foi 70, foi na Copa de 70. Tá. E aí a gente foi para lá. E aí foi, né? Foi na base dele, ele sendo uma referência. O meu irmão mais velho foi direito, a outra se formou em pedagogia, ele foi administração, o meu outro foi em contabilidade, ciências contábeis, eu fui administração, a minha irmã mais para baixo se formou em pedagogia, a mais nova em letras. E aí você vê que uma família humilde, né? Peraí, mas todo mundo se formou? Todos formados. Porra, que legal, hein, cara? Porra, puta E isso foi conquista uma luta, dos sabe? Porque teus pais, né? meu pai é um cara que ganhava salário mínimo, então todo mundo trabalhou cedo, né, bicho? Todo mundo foi para a batalha cedo e sempre tendo a referência dos irmãos, os irmãos mais velhos sempre sendo a referência dos outros. E aí a gente foi seguindo, foi seguindo. Graças a Deus, as Peraí, coisas. cedo é o quê? Quando é que você começa a trabalhar, cara? Eu comecei com 16 anos. Começou a 16. trabalhar com 16 anos? E o que você fazia? Eu era aprendiz de departamento pessoal. Eu passei 10 anos nessa empresa, eu entrei como aprendiz e, e saí lá como gerente de pessoal. Saí porque eu pedi demissão, porque eu achava que já era o cara, né? E aí o gerente lá me chamou, a gente comprou uma fábrica de sabão. E eu escorreguei no sabão. Foi a falência, foi meu primeiro desastre aí, foi uma Não, pera, falência. calma, calma, pera aí. Quando você começa a trabalhar com 16 anos, você já tinha atravessado já e ido para o asfalto? Já, já. Eu fui para o asfalto, tinha 11, 12 anos. Tá. Aí E nessa fase aí, não, nessa tudo fase, bem. Até esse momento aí, era o quê? Era casa, estudo e o que fazia de lazer? Era jogar pelada? pique bandeira, futebol, Pique? Tudo na é, rua, né? na rua, O que, finca-finca, não o, o sei se você que, sabe o que é finca-finca. o que hoje ninguém consegue imaginar, né? Vocês até É, conseguem imaginar aí um pouco em Goiânia, né? O pessoal brinca na rua aí em Goiânia, Renato? rapaz, eu não vejo, não. Não, os meus netos, sim, no condomínio fechado, né? É uma turma boa. Agora, É, na rua, como assim, eu não vejo, não. como era nessa época, de jeito nenhum, né? Não tem, não, tem, não. A coisa mudou muito, né? É, mudou Mas aí demais foi, isso bicho. mesmo. Eu fui para lá, eu fiz o meu ginásio também, escola pública, né? Eu fui na escola, Colégio Estadual, Rio Grande do Sul, no Engenho de Dentro. Aí já tinha mudado para o MEC, saí de Bom Sucesso, eu com 12 anos E formado. como é que era o relacionamento em casa? Era na chinelada, porra? Filho pra caramba assim, não dá pra Não, conversar cara, muito não, né, minha porra? mãe era mais severa, entendeu? Mas meu pai sempre, rapaz, meu pai é um cara que eu tenho uma admiração, nós todos temos uma admiração muito grande, tá? Porque é um cara que não teve a formação escolar, foi só aquele início, né, alfabetização primária, mas até escrever um livro ele escreveu, é que a gente deve isso a ele é a publicação desse livro. Então ele era de muito conversar, sabe? Ele sentava e era horrível, cara, porque era pior do que bater, sabe? Ele sentava do lado assim, pá, 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 pá. E eu sempre fui, eu acho que dos lá eu era meio rebelde, sabe? Eu era um pouquinho arteiro. Então eu que era mais chamado lá nas conversas. Eu falei do chinelo por causa disso. Eu tava esperando você soltar isso, porra. Não, mas a mãe é que era um pouquinho mais exigente, vamos dizer assim, o pau quebrava de vez em quando. Mas é bom, cara, Mas, eu mas- acho mas- que mas isso quebrava com faz todo legal, mundo? né? Quebrava com todo mundo? Ou era você que merecia mais, que quebrasse mais com você? Não, Olhando para trás, você era o mais arteiro mesmo, né? rapaz, porque assim, ó, só eram 8, né, bicho? Você deve ver que teve uma época quando a gente foi morar, que a gente atravessou lá, e foi morar no, em Bom Sucesso ali, era um apartamento, e num quarto eram 5 homens, imagina, duas camas de beliche, uma no meio.
e no outro quarto era duas irmãs, que uma já estava casando. Imagina aquilo tudo na hora do almoço, na hora do jantar, né? Na hora de dividir lá o frango, o pau quebrava, mas no final dava tudo certo. Eu acho que com essa firmeza, com essa orientação, a gente acabou seguindo, viu? Porque dentro daquele ambiente, se você tem um ambiente onde você tem, né, a falta de informação, a falta de educação, vamos dizer assim, escolar, num ambiente pobre, enquanto a gente viveu, quando nós vivemos lá, a probabilidade de você ir para o lado errado é muito grande. Então é preciso que você tenha uma energia forte, sabe? Isso os meus pais tiveram em ter essa energia e conduzir a gente e não sair, né, para o lado negro da vida. Isso foi bom, né? Então a gente tem assim, a gente agradece muito essa criação que nós tivemos, uma criação enérgica, mas não de nos tornar nerds, né? Aquelas pessoas bitoladas. Não, a gente foi, Uhum. viveu. Eu aproveitei Mas você muito. chegou a ter oportunidades de ir para o Lago Negro da Força? Não, a gente Nem, foi nem, nem, nem mesmo. chegava, Eu né? Já, tive, eu vocês... tive amigos, sabe? Mas eu tinha consciência. Olha, eu vou dizer sincero, muitas situações eu não avancei porque eu tinha medo mesmo, sabe? Uhum. Eu tinha era medo. E aí a gente acabou se enturmando em outro ambiente e acabou a coisa dando o caminho que nossos pais esperavam da gente, graças a Deus. Antes de você escorregar no sabão, tá? Como é que é essa jornada aí desses 10 anos que você começa a trabalhar? Você está estudando ainda, Uhum. quando você começa na empresa, e aí você faz faculdade na empresa também? Eu fui faculdade, cara. Olha só, vamos lá. Eu comecei lá, acho que foi 17, o grau 17 de fevereiro de 76, né? Eu fiquei 10 anos. E de 76 a 86, quando chegou em 81, eu casei. Foi o meu primeiro casamento, né? E aí você sai de casa? Ou você sai de casa antes? Eu saí de casa quando eu casei. Minha mãe Tá. faleceu em 80, e em 81 eu casei. Mas até então a gente já estava em casa, não fui morar sozinho. E na época, cara, esse meu irmão que eu digo que é minha referência, ele falava, rapaz, você tem dinheiro, você está trabalhando, você já está no nível, com até há 21 anos, eu já era chefe, já era gerente, eu tinha condições, vai montar, vai para Ipanema, vai para um apartamento lá, você vai casar para quê? Estava com 21 para 22 anos. Não, já vou, e eu fui e casei. Graças a Deus, teve aí um filho nasceu em 83, eu estou em 85, já me deram os netos. Então, nesses 10 anos que eu passei nessa empresa, eu tive essa evolução, né? De sair de um aprendiz a chegar a um gerente. Então, foi uma evolução de carreira, uma empresa francesa, muito exigente, e eu consegui ir estudando, fazendo cursos. Quando foi em 80, eu comecei a estudar, quando foi em 86 eu me formei em administração. E nesse período de 86 foi quando eu escorreguei, quando a gente comprou o sabão, e foi naquele período, um dos planos que saíram, não sei se foi do Collor, de 86, 87, Aham. a gente abriu falência. Se fosse hoje, eu não teria pedido falência, isso teria contornado, como tive um amigo meu empresário que não pediu e depois ele se reergueu, teria negociado, teria feito como muitos fazem hoje, mas não foi. E aí eu perdi carro, perdi imóvel, perdi saúde, perdi uma opção de coisa com um processo de Aí falência. você botou suas reservas todas nesse projeto do sabão? Foi, foi, mas deu uma Pô, alavancada, sabe? eu infelizmente tenho que falar isso, né? Mas a universidade te ferrou, né? Você fez lá, você ficou, fez a graduação e achou que era o dono do mundo. Mas não foi por conta da graduação, não, cara. Acho que foi o envolvimento de sócio, foram alguns fatores, a falta de orientação, talvez, na época. Era um outro momento, né, Teu bicho? pai Hoje, era vivo meu pai era vivo. e teu irmão também? Não, meu irmão já tinha falecido. Ele faleceu com 33 anos, cara. Era um grande executivo, da área financeira e falta de alimentação, descontrole, acabou tendo um problema no estômago, se tornou
com um câncer e depois ele foi a óbito. Mas Qual é a diferença de idade de vocês, Jonathan? ele, 9 anos. 9 anos? 9 anos. Peraí, 9 anos, 33, 3, 6, 24 anos que você tinha. Então Uhum. você já tinha casado e estava Tinha na um filho empresa novinho. ainda. Tinha um Tinha um filho filho novinho. novinho e estava na empresa ainda. Ainda não Ah, tinha. é, não tinha. é. Quando é? 86 que você falou, né? Que é o. Foi. Foi de 86 a Não, 87. o que eu tô pensando aqui é: tem alguém que te julga desse momento da quebra? Ou você é o principal julgador aí dos teus atos? Como é que Eu foi sou aí o principal socialmente? jogador, cara. Não, isso aconteceu ao longo dessa jornada, bicho. Eu já estou com 64, né? Muita coisa evoluiu, inclusive de maturidade, de autoanálise, de olhar para a história. Uma coisa, bicho, que eu sempre carrego comigo, eu nunca me arrependi das coisas que eu fiz. Eu sempre tomei decisão. Tomei decisões erradas? Várias. Tomei decisões certas? Várias. Mas nunca deixei de tomar decisão, entendeu? Uhum. Então, eu assumo os erros que eu tive na época. Eu deixei me envolver pela pessoa que era o meu sócio, sabe? Ele tomou Uhum. algumas ações. Ele, por exemplo, eu saí da empresa, ele continuou na empresa anterior, que a gente trabalhava junto. E depois ele que queria que transferir tudo para o meu nome. Eu disse, não, vamos, se a gente vai quebrar todo mundo junto. Ele que propôs ter a falência na época. Enfim, Entendi. mas foi embora. A gente não, É não, a coisa da vida, não né? As depois. atitudes é o que você falou, né? Tem escolha, né? Toda escolha tem sua renúncia, né? Aí nessa queda, bicho, de falência aí, depois eu voltei para o mercado, eu fui trabalhar numa empresa de teclado para computadores, que, que depois, com o tempo, vinha aquela situação de Taiwan, os teclados importados, né? E a empresa não evoluiu, não teve uma evolução em todos os seus processos. Eram três fábricas: tinha a fábrica na saúde, tinha a fábrica em Bom Sucesso, tinha a fábrica. Não, em Bom Sucesso, tinha a fábrica em Manaus, e com essa invasão, vamos dizer assim, né, eles acabaram entrando num processo de declínio, foi a falência. Eu trabalhei lá de 81 a 91. Eu entrei como assistente de departamento de desenvolvimento de pessoas, né, na área de desenvolvimento, não era no RH mais de desenvolvimento, não de processamento de folha, e lá eu evoluí e cheguei a gerente de uma fábrica, gerente administrativo de uma das fábricas, em Vicente Uhum. Carvalho. E aí, com esse processo todo, eu saí, eles tiveram que fechar. Isso aí você estava morando aonde? E quanto tempo que teve da quebra para você conseguir botar a cabeça para fora d'água? Da quebra do sabão ou da. Do sabão, exatamente. Foram alguns meses só. Foram alguns meses. Quando eu saí do sabão, cara, não, foi quase um ano. Eu comprei a minha cunhada do meu irmão que faleceu, o pai dela faleceu, tinha um Chevette táxi. E aí ela passou para mim. Aí eu fui trabalhar no táxi. Fui para o Quanto táxi tempo? no Rio de Janeiro. Fiquei de maio de 87, um ano, a maio de 88, trabalhando no táxi, às vezes táxi, às vezes. Mas aí por que que você largou? Não valia a pena, Não, não? não, cara, porque não era o meu negócio, sabe? O táxi também era um Chevette todo esculhambado, entrava fumaça dentro do carro, era uma coisa perigosa também, sabe? Aí surgiu essa oportunidade de eu voltar para o mercado, foi quando eu voltei. Em junho de 88, eu acho. Fui para Digiponta, eu fui nessa carreira aí de. Não, peraí, como é que surgiu isso? Você que foi atrás ou isso era o quê? Era jornal? É oportunidade de emprego? De onde é que apareceu isso, pô? Tu tá dirigindo um táxi, cara, para pagar tuas contas, porra. De repente você vai arrumar um trabalho, porra. Cara, eu não lembro, não, cara. Eu acho que foi num anúncio. Eu sei que eu sentei na frente do gerente geral lá, né? Ele perguntou assim: e aí, quais são os seus objetivos? Eu falei: sentar na sua cadeira.
mas desde que o senhor esteja numa posição superior, né? Aham. E aí, naquela época, eu até lembro dele, hoje ele saiu, logo depois ele foi ser gerente de recursos humanos da Globo, sabe? E tinha a minha gerente, Eliane também trabalhou na Globo, eles eram pessoas assim de altíssimo nível, eu aprendi muito com eles, sabe? Então foi isso, nesse período E da você, e peraí, e aí você fica casado até quando? eu fiquei casado até, rapaz, foi muito tempo, eu fiquei até 2013, Até 2013 você fica casado. 2012 para 2013. O, então, que momento que você tem a transição para a saúde? A transição para a saúde, rapaz, mas ainda tem ainda Digiponto, depois eu saí da Digiponto, quando eles tiveram essa situação, eu fui, meu irmão trabalhava era gerente de uma transportadora, aí O estava mais velho? não, um dos, primeiro, segundo, Tá. quarto, o quarto, ele trabalhava na transportadora, tinha um caminhão vendendo lá, um 11 13 para fazer transporte da L'Oréal de Paris lá para a transportadora. Eu peguei o caminhão, comprei com o meu outro irmão e fui dirigir o caminhão. E não tinha vergonha, não, bicho. Mas eu sempre procurei, bicho, me destacar desses ambientes. Sabe? Eu ficava amigo das pessoas, eu sempre tinha uma condição mais tranquila de conduzir. Aí, nesse meio tempo, Não, eu acabei. e isso é uma característica que eu acho que tem que ser ressaltada, né? Você é uma pessoa que consegue se dar bem e se relaciona da mesma forma com o presidente da empresa, quanto com qualquer funcionário de base de empresa, né? Exatamente. Aí depois disso, cara, nesse meio do caminho aí, eu com esse meu irmão que me ajudou o caminhão, a gente comprou um depósito de bebida na Penha. Uma casinha, uma portinha pequenininha. E aí continuei trabalhando, ele também trabalhava, ele era auditor da Tamec, né, do Serpa. A gente Uhum. trabalhava, botamos uma pessoa para tomar conta, e final de semana a gente caía dentro, carregava o caminhão, puxava a bebida no caminhão, e foi rodando, 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 a gente começou a ficar valente, e foi embora, a coisa foi crescendo, aí compramos outro caminhão, compramos uma picape, aí a gente chegou a um ponto que vamos evoluir. Aí compramos um posto de gasolina ali na Cinco Boca, em Ramos. Estou falando aqui esses nomes porque eu sei que você conhece, né? Aí compramos um posto. Aí ali foi um problema, porque a gente foi trazer um irmão nosso para trabalhar, mas ele era muito ruim de coisa. Ele arrumava confusão com o frentista, com o cliente. Eu era meio estourado. Quando que você tá, que tempo, que ano era isso? Rapaz, isso aí foi em 93 por aí, 94 foi por aí. Aí foi quando eu falei para esse meu irmão Luiz, que sempre estava comigo à frente, que a gente estava. A gente era equilíbrio, né? Era meio arrojado, ele era meio seguro, ele que tocava a conta do dinheiro. Eu falei, rapaz, não vou ficar nessa troça aqui, não, que isso vai dar problema. Aí a gente resolveu vender. Mas também é outra coisa que, se fosse hoje, teria contornado, com a inteligência emocional, não teria vendido, não. A gente poderia estar numa situação diferenciada que Mas vendeu na boa. vendeu na Conseguiu boa, vendeu. sair desse negócio aí. Não deveria ter saído, mas no momento foi a melhor decisão para vocês. Foi a Para melhor decisão, evitar porque a guerra. evitar a guerra, a gente se desfez das coisas. E estava numa posição boa de empresa, meu irmão também. Foi quando eu já tinha migrado, né, Ah, para isso daí vocês já não trabalhavam mais no sábado e domingo, já não. trabalhava, a Daí vocês gente estavam. tocava, porque a gente saía do trabalho, a gente ia para o negócio, entendeu? No negócio a gente e trabalhava direto. Trabalhava-se direto, lógico, que a gente tinha uns intervalos, a gente às vezes fazia tipo uma escala, mas se dava mais movimento final de semana, e sábado a gente era o dia que a gente deixava para puxar bebida, que puxava no caminhão, a gente mesmo botava o pessoal para carregar, eu mesmo que dirigia, e eu gostava, cara, era um negócio meio diferenciado, sabe? Mas aí depois eu já estava, nesse período eu já estava na transição, foi quando em 93 eu entrei na Piraquê. Piraquê, eu não sei se aqui a Onde gente é que fala. era? Onde é que era, Piraquê? Não sei se a gente tem problema falar esses nomes, mas agora já foi. Já Era foi, uma pô. Não foi de indústria propósito. alimentícia
ali em Madureira, eles não tinham estrutura de departamento pessoal. Foi quando eu entrei e a gente montou lá o departamento pessoal, recursos humanos, né, estruturado, subsistema de recursos humanos. E a coisa foi muito bacana, de treinamento, desenvolvimento pessoal. Teve lá um final de ano que a gente fez uma festa de 3 dias, cara, que lá era em torno de 2.000 funcionários e tinha os horários de revezamento Caramba! do almoço. Então a gente procurou fazer, atender todo mundo. Foi um trabalho muito bacana, cara. E uma coisa que a gente fez também, que eu estava fazendo nessa época, eu já estava fazendo um MBA de qualidade na Fundação Getúlio Vargas, e aí a gente estava trazendo a ideia de qualidade, né? Praticar 5S. Mas como que eu ia praticar 5S se lá atrás não tinha um processo de recrutamento onde que as pessoas tinham que ter pelo menos o primeiro grau? E como é que fazia isso, né? E aí, o que que eu fiz? Numa parceria com o SESI, a gente trouxe a escola para dentro da empresa. Tem até uma reportagem bacana no jornal o Globo que fala sobre isso da época, né? E aí a gente, está até no meu LinkedIn essa reportagem. Aí a gente trouxe a escola para dentro, a alfabetização e o primeiro grau. Foi muito bacana. Trouxemos os professores deles, né? A gente compôs, montou dentro da própria empresa, a gente construiu o ambiente e foi muito bacana. Fazer uma coisa marcante foi um senhor, um operário, que chegou para mim e falou: rapaz, o senhor tirou um 6 da minha idade. Eu, com 66, eu me senti com 6 anos de idade. Foi quando aqui eu consegui ser alfabetizado. Mas foi uma coisa que marcou, entendeu? Então, foi essa jornada que eu tive aí nessa empresa que foi também muito grande. Esse eu passei 4 anos e meio. Nesse período, eu participava, eu era conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, eu fui para os vários congressos de recursos humanos, fui para o Congresso Europeu em Lisboa. Foi Você, já, um... você botou teus filhos para trabalhar ou teus filhos só estudavam? Não, nesse foi um pouco mais à frente, o mais velho. Ele estava fazendo publicidade e eu fui montei uma empresa de publicidade, ele com um amigo. E o mais novo, aí é mais para frente, viu? Um pouco mais para frente, né? Eu era E vai e volta, porra, não tem problema é, não. eu, eu montei a gente teve uma empresa, uma cooperativa de profissionais administrativos da área da saúde. E aí eu botei ele para trabalhar lá. Ele ficava pau na vida, porque ele achava que era o filho do presidente, ele se lascou, porque ele tinha que trabalhar mesmo. Mas eles começaram cedo, a jornada deles começar. Isso foi muito bom, viu, Ricardo? Porque, graças a Deus, eles estão muito bem encaminhados, também formados, estão com a vida deles bem definidas. Eles passaram um tempo nessa agência, depois de um tempo mais novo, investiu e foi trabalhar junto com o mais velho na agência. Foi quando eles isso já foi mais na frente, né? Eles vieram para Goiânia também, fizeram um bom trabalho aqui, mas chegou um momento eles seguiram caminhos diferentes. Hoje o mais novo ele trabalha com toca 4 empresas, Tocantins, Salvador, Goiânia e Rio de Janeiro, São Paulo. Ele coordena essas empresas do cunhado dele, dos cunhados dele. E o mais Uhum. velho, ele estava na vice-presidência, na vice-governadoria, com o vice-governador. Hoje ele é diretor de planejamento da Assembleia Legislativa aqui de Goiás. Também está, graças a Deus, Ah, encaminhado. estão aí os dois? Hã? Estão aí os dois? Estou aqui em Goiânia. Me Pô, deram que 3 netos, beleza, eu pô. tenho 3 netos goianos. Pô, que beleza, hein? Pera, agora recapitula. Então, peraí. Piraquê tem esse evento aí que, putz, isso aí é forte, hein, cara? Essa história que Foi. você falou aí da questão da educação aí dos funcionários e gerar oportunidade, isso é muito, Não, cara, muito, e muito forte, hein? foi muito bacana esse período, porque a gente também foram 3 anos seguidos, foi destaque na conjuntura econômica, Fundação Getúlio Vargas. A gente fez alguns projetos também no Rio Boa Praça, era parceria Coca-Cola com eles.
e fazia eventos na praça. Foi um movimento muito bacana. Eu não sei como está hoje, mas eu acredito. Inclusive, a empresa já pertence a um outro grupo, mas era uma empresa familiar e foram 4 anos e meio de projetos muito bem, apresentaram muito bons resultados para Uhum. eles, sabe? Eu fico, isso é uma coisa que eu Mas também. chega na saúde, Renatão. Bom, aí na saúde, bom, aí depois da Piraquê, da Ah, empresa, eu fui de novo sair, que eles teve uma história lá que eles tive que sair, depois eu te dou detalhes dessa por que que eu tive que sair, né? E aí eu fui para o táxi de novo. Aí fui para o táxi. tá. Foi muito engraçado, rapaz, que eu estava na E, cidade. e, e, e essa, e isso, como é que era para você isso? Você Era ficava complicado, mal? gente. Se era Ficava. natural para você? Não, só vou contar uma história. Teve uma vez que eu estava, o cara fez sinal na rua, rapaz, já entrou. Quem era? Era o meu colega de RH, que era diretor também da BRH, que tinha ido para mim, tinha ido comigo para a Europa. A gente era muito próximo. Ele disse, porra, bicho, o que você está fazendo aqui? Eu disse, mas é a vida, vamos, eu não posso é parar. E aí foi um momento também onde que eu vivenciei a questão da vida do subúrbio, a vida da noite. Foi um momento interessante de lidar com toda essa jornada aí que é complexa, né? Onde é que você Aí estava morando? depois, Eu tinha te hã? perguntado isso, aí a gente mudou de assunto. Onde é que você estava morando nessa época? Nessa época eu morava no Meia. Tá. Eu morava no Meia. Aí, rapaz, eu fui aí onde que eu entrei para a saúde. Eu estava ainda fazendo o MBA em qualidade na Fundação Getúlio Vargas, e eu Ah, você marquei. estava fazendo MBA e você que bancava? E aí vinha, e o táxi tinha que bancar esse MBA também? Ué, fazer o quê? Puta merda! Aí eu conhecia eu estava ainda nessa outra empresa de teclado, na empresa de alimentos. Foi nessa transição do táxi, aí eu fiquei nesse um período aí, e aí eu conheci uma pessoa que era da minha turma, mas que era do meu grupo, era uma médica, que era diretor de uma cooperativa. Ela disse, rapaz, tem um, um, um hospital que a gente está assumindo em Ipanema, e a gente precisa de uma pessoa lá para tocar. Eu falei, eu vou lá. Aí eu conversei com o presidente da cooperativa, gostaram, eu assumi lá. E o projeto era de mobilizar aquilo tudo e criar um novo hospital de prevenção. Ele é um cara que tinha visão de futuro, né? Um cara visionário, e estava muito claro para ele a questão da prevenção, né? Que é o que a gente vê hoje, a atenção básica. Mas não deu certo, as operadoras não tinham esse entendimento, ele transformou aquele hospital, que era um Ipanema, Copacabana, transformou num hospital de plástica, né? Um hospital mais voltado para plástica. E aí eu fiz um bom trabalho em desmobilizar a obra, monta centro cirúrgico, todo aquele processo, eu acompanhei tudo, fiquei à frente de tudo. Aí foi quando ele me convidou para ir para a empresa dele, ele é uma empresa de home care, para ser o gerente geral, eu fui, né? Esse hospital era de uma cooperativa, eu fui para a empresa dele, que era uma empresa privada. Ele tinha 2 ambulâncias, eu fui para lá como gerente geral. Ele atendia uma carteira de uma operadora do Rio, e aí eu fui embora, fui para dentro. E aí, em um determinado momento, essa operadora tinha a carteira de home care dela, que tinha a empresa dela, e tinha a carteira dele. Chegou para ele e disse, olha, você estou vendendo o meu negócio com a minha carteira. Você quer comprar? Agora, se você não quiser comprar, eu vou vender a minha e a sua carteira, você vai ficar sem nada. Ele ficou sem saída, né? Aí foi quando ele me perguntou, rapaz, e aí? Você vai comigo nessa, me ajuda? Eu falei assim, rapaz, eu emprestei meu nome para ele, a gente assumiu essa empresa. Aí tinham mais, acho que 8, 9, 10 ambulâncias, não lembro. Eu fui tocar essa operação. Ele continuou na outra empresa e eu fui para dentro dessa empresa tocar essa operação. O pessoal do grupo que vendeu gostou, aí eles estavam se desfazendo dos hospitais, aí ofereceu a ele um hospital em Salvador, estava vendendo. E aí eu entrei na negociação, participei de toda a negociação.
de levantamento, sabe? De tudo eu participei da negociação e a gente comprou esse hospital sem botar o dinheiro, a gente assumiu o passivo. Aí ele falou assim, rapaz, e aí? Eu não tenho como ir para Salvador. Você vai? Eu falei, vou. Aí foi quando eu fui para Salvador, assumi a gestão e a gente Peraí, conseguiu. quando isso, cara? Isso foi em 2001, 2002. Mas peraí, aí vai todo mundo para Salvador? Eu fui, Teus filhos? eu fui quase que um ano depois, aí foi todo mundo. Foi E todo vocês, mundo. e vocês viram baiano por quanto tempo? Acho que 12 anos, bicho. Mais ou menos isso. Mas lá tem Você leva a noção. família toda 10 anos para Salvador? Não, não entendi. Não, ficamos lá Você leva a família e fica lá 10 anos em Salvador? Todo mundo? todo Vocês mundo. quatro? Ficamos. Ficou todo mundo lá. E aí foi quando eu fiquei lá no hospital, aí a gente cresceu. Cresceu, eu montei, tinha um home care lá também, a gente colocou atendimento médico de emergência, a gente colocou, tinha um hospital, colocamos farmácia, aí montamos uma distribuidora de MatMed e o APME, e aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, mas aí ele mudou a Mas era cabeça, estrutura pequena. Era o quê? Era quantos leitos eram? eram 150 leitos. Porra, era grande, pô. E era grande, tinha as salas, tudo, tinha UTI pediátrica, tinha UTI neo, e tinha uma carteira boa de operadoras, sabe? Foi quando eu fui para lá negociar todas as tabelas. E o A foco gente, era o quê, o hospital? O foco era geral, mais o quê? geral, Tá. geral, no hospital Porta geral, aberta? porta aberta. E tinha as operadoras de referência, e tinha um movimento bom, só estava mal administrado, entendeu? E aí a gente conseguiu sair desse caos. E aí foi quando também ele comprou na época, a gente assumiu uma operadora pequena, e na época os filantrópicos precisavam se desfazer, a gente foi assumir a operadora, eu participei junto à ANS desenvolvimento de um plano, onde que a gente trabalhava, naquela época a gente trabalhava a questão da verticalização, né? Uhum. Aí foi quando ele quis botar um centro de diabetes, a gente comprou, montou uma farmácia de rua para facilitar a compra de medicamentos. Eu estou falando aqui rapidamente, mas isso é uma história que envolve Óbvio, diversos lógico, setores, lógico. envolve financiamento, envolve negociação com a operadora, e eu sempre estava à frente de todo esse processo, lógico, junto com ele. Mas foi quando ele começou a ter problema, que não tem por que ficar resgatando Não, isso. vocês desalinham aí nesse final desse. Desalinha, cara. E aí ele chegou para mim uma vez, rapaz, eu tive que tirar meu nome também do negócio. Foi quando eu fui para lá, eu fui como sócio. E aí chegou um momento, ele falou assim, rapaz, vamos parar por aqui. Eu tomei um susto e depois disso eu fui me cuidar, teve uma questão psicológica, psiquiátrica até, de eu ter, foi uma traição, né? Só para pular 10 anos aí, isso foi em 98, quando foi em 2008, cara, esse cara me liga. Eu acho que foi um dia que eu chorei. Ele me liga, mas, cara, eu quero te pedir, tô te ligando para te pedir perdão. O que está acontecendo? Não, rapaz, você foi mais do que um amigo, você foi mais do que um sócio, você foi mais do que um irmão, e eu não reconheci isso na época. Aí meu filho até falava, esse cara deve estar em questão terminal, mas não estava, não. Acho que às vezes as pessoas levam tempo e tomam consciência dos erros que cometem. Mas isso tudo foi bom, cara, sabe? Como eu falei ainda há pouco, todas Não, as mas minhas. peraí, aí como é que é essa porrada aí, pô? Peraí. Para nesse momento aí. Aí você recebe essa notícia, de uma hora para outra cai o mundo todo? Caiu. Caiu o mundo. Mas eu tinha nessa E aí você estrutura. volta pro Rio? Não. Ficou, a distribuidora ficou comigo, eu fiquei com a casa, teve uma questão financeira aí que a gente acertou, mas eu fiquei lá, continuei lá, e com valor eu acabei montando loja de materiais e medicamentos, né, de órtese, parede de pressão, Prótese e essas coisas. prótese. Aham. E aí fiquei por lá. Aí esse negócio também chegou um momento que eu não estava mais entusiasmado com essa questão, né? E a gente teve alguns problemas também fiscais por conta do hospital, enfim. Acabou que eu me desfiz desse negócio. Aí foi quando, em 2010, eu fui para a área pública, fui para uma organização social, onde eu fui dirigir.
um hospital lá em Feira de Santana, um hospital de pediátrico de 350 leitos, mas na época acho que tinha cento e pouco só. Aí fiquei um tempo lá E e vai todo aí, mundo para feira ou aí você ficava meio não, eu que. ficava indo e voltando. E às vezes dormia lá, vinha 2 dias. E, e aí depois, por questões políticas, o hospital foi passou para uma outra OS, me convidaram para continuar, mas o pessoal da organização social me convidou para ficar, eu fiquei na organização social, aí assumi a Uhum. superintendência, e aí tinha hospital no Rio, tinha o negócio na Bahia, Aí, e aí, aí a OS era nacional. e aí tinha aqui, eles tinham um contrato aqui, mas eu não estava aqui ainda não, isso foi em 2012. Aí eu era como superintendente, eu vinha muito aqui, em Goiás, e em outros estados também. Aí é que o diretor saiu, aí eu acumulei, eu assumi a direção executiva e continuei como superintendente, fazendo esses acompanhamentos. Aí foi quando a gente abriu São Paulo. Hoje essa organização está em grandes hospitais em São Paulo. Eu, inclusive, teve um episódio na época da pandemia, logo no início da pandemia, ele me chamou, precisava assumir um hospital no interior de São Paulo, de alta complexidade, e tinha questões políticas, ele sabia que eu tinha esse jeito, ele me chamou, eu fui assumir a direção executiva lá, e acabei resolvendo sim, nem vigilância sanitária tinha, eu resolvi tudo isso, a gente integrou com a questão da comunidade, prefeitura, eu consegui transitar bem lá, e foi durante a pandemia, os 2 anos de pandemia, eu fiquei lá. E foi muito ruim naquela época, a gente já estava fazendo mestrado, e foi quando eu tinha dificuldade de vir para Goiânia. A minha esposa, ela tinha subido a direção geral também do hospital em Brasília, então era um negócio assim muito confuso. Foi quando eu voltei para Goiás, para Goiânia, e saí do hospital. Foi meu último contato com essa questão de direção. Isso tem 1 ano e pouco, 2 anos. E Sebex, aparece aonde? Que você O vai para Sebex, Goiânia? o Sebex Onde é foi. que, onde é que, onde é que, onde é que Balestrin e Quinan aparece na tua vida aí? Então, cara, é tanta coisa que eu nem lembro, sabe? Não, eu fui no evento, e aí foi quando eu conheci o Kinan, sabe? Eu conheci o Kinan e me apresentei, eu conheci o diretor executivo da época do Sebex, conheci o Balestrin e tal. Aí começou aquele relacionamento, aí eu me associei ao Sebex, passei a fazer parte. Em um determinado momento, fui ficando mais próximo do Kinan. Eu sempre fui um cara de vários relacionamentos com o próprio pessoal daqui. Aí um belo dia ele me chamou, você não vamos comigo e tal. E a gente fez alguns eventos aqui, muito legal, sabe? Eu inseri em alguns momentos, ele me inseriu em outros, e a gente tem hoje, até hoje, uma, um excelente relacionamento com o meu presidente. Foi ele que me incentivou a fazer. Eu falei, rapaz, eu já estou velho, fazer mestrado nada, vamos embora, você vai ver que vai dar certo, não sei o quê. Foi quando eu entrei para o mestrado, eu também fiz o Médio Portal, o Thiago, eu fiz o E-Leadership, a primeira turma também, via Sebex. Então, a Sebex é uma grande. Quer dizer, ele abre portas, né? Abre muitas portas. Aí são pessoas de vou nas hospitalar, você acaba se integrando com muita gente, se associando se conectando com muitas pessoas, é muito bom. E vai vir surpresas por aí, por mais um tempo, Sebex. Mas Pô, não vou contar agora, não. você tá o Moaz do digital, hein, cara? Você fica soltando pro pessoal ficar curioso e pesquisar teu LinkedIn no meio. Eu tô só percebendo você, cara. Você tá virando E um daqui a monstro pouco eu do vou falar do digital, hein? simpósio, que vai ser em abril agora desse ano. Daqui a Olha pouco. como é que ele tá. Não, vai ter que falar, pô. Vai ter agora que você criou a curiosidade do público, você vai ter que fechar contando sobre o simpósio que vai vir no final do ano. Mas calma, peraí. Antes do simpósio, eu preciso de uma coisa. Como é que tá? A gente já conversou que você, dentro dessa tua jornada aí, de não parar quieto, trabalhar igual um louco, ficar aí
tendo funções em outros estados, trabalhando num lugar, se direcionando para o outro. E aí hoje você está num momento mais tranquilo da sua vida, com as consultorias e trabalhando menos, com menos chefe, vamos colocar dessa forma. É, como é que é esse momento de vida aí diferente que você está vivendo? Falta o chefe ou sócio te importunando? É bom isso? Dá para ficar só com o neto? Precisa? Me situa aí nisso. Tem muita gente aí Não, bicho, nesse teu momento. o que que acontece? Como eu falei, né, eu tenho 64 e comecei com 16 para 17 anos. Com 20 anos eu já era chefe, não era líder. Passei muito tempo sendo chefe, depois que desenvolvi a questão da liderança. Eu não comentei aí, mas eu fiz MBA em qualidade, fiz MBA em recursos humanos, eu fiz MBA em gestão de saúde. Foi a primeira turma, e acho que única, do IBMEC, que fez no Rio de Janeiro. Foram 45 alunos, isso em 2001, cara. O Rio de Janeiro ainda não tinha visão muito sabe, de gestão em saúde. Tinha o pessoal da São Vicente, pessoal do São José, de fora, sem ser médico, só tinha eu e o filho lá o irmão do Adriano Londres, que era advogado, né? Que era lá da Uhum. Vicente. E o restante era tudo pessoal da área de saúde. E eu fiz MBA em saúde, fiz MBA em sustentabilidade e responsabilidade social já morando em Salvador. E fiz agora esse meu mestrado, que eu fiz agora, tá aqui, ó. Eu entreguei minha dissertação, já escrevi um artigo em cima dela. Esse artigo vai ser publicado agora, final de fevereiro, uma revista, uma dificuldade, assim, eles são muito exigentes, sabe? Não pode falar para ninguém. É uma revista de referência que a minha orientadora indicou. E eu já estou escrevendo já um segundo artigo com base também nessa situação, onde que eu trago a tecnologia e inovação na saúde e trago a minha discussão é que um dos os grandes problemas da saúde estão relacionados diretamente ao nível dos executivos. Você vê que você tem das estatísticas aí de desperdício, tem alto índice de desperdício. Quando a gente fala de desperdício, não é só de mate-média, desperdício de hora e todos os fatores Uhum. que envolvem uma questão do trato da saúde, e isso está muito voltado com o executivo. E nessa minha dissertação, eu fiz entrevistas com CEO, de referência nas startup, né, nas health tech, e eu trago toda essa discussão, e eu sempre tive essa ideia, então eu trago a fundamentação teórica e técnica, porque eu tive sorte, depois de alguns contratempos que a gente teve lá na universidade, mas eu acabei caindo na mão, vamos dizer assim, de uma orientadora muito boa, sabe? E a cada vez que eu levava o problema para ela, ela mandava ler 10 artigos. E isso me enriqueceu e me fez trazer essa dissertação que na banca, cara, o pessoal já fala: "Ah, isso aí já serve para um doutorado." E um dos professores lá me convidou para publicar um artigo no Congresso Europeu do ano que vem, desse ano agora. Então, isso tudo são coisas, cara, sabe, que me dá um orgulho muito grande do cara no, onde eu cheguei. E eu estou falando tudo isso para dizer da minha história de dificuldades, de ter que estar em cima do táxi, em cima do caminhão, estar e liderar pessoas, não perder essa questão de valorizar as pessoas, porque os meus primeiros 20 anos foi na área de recursos humanos, desenvolvendo pessoas. E agora, cara, eu sinceramente, como é que eu te respondo isso? Hoje eu tive uma reunião às 7h30 da manhã, numa instituição aqui que contempla várias empresas, onde que eu fui lá trabalhar um produto da área de saúde, que é um produto que está sendo lançado, que vai tomar força no país, que é uma forma diferente de se relacionar com todos os stakeholders, vamos dizer assim, do segmento da saúde, que são os Uhum. médicos, as operadoras e os hospitais. Isso é uma coisa que está sendo feita aqui em Goiás, e eu faço parte disso. O que não é o cara que está liderando, eu estou junto com ele nesse negócio. Então, a gente foi lá numa instituição que tem quase 40 mil empresas, às 7h30 da manhã. E lá eu já tratei de uma outra representada minha, de um outro negócio que era na área de gestão de pessoas. Então, esse cara,
7h30 da manhã, entendeu? E foi durante o dia, eu fiz várias reuniões do simpósio, com a assessoria de imprensa, com o pessoal da universidade. As pessoas, um dia desse, uma colega nossa falou assim: pô, mas você é doido, por que você não faz o simpósio em Brasília, em São Paulo? Você vai fazer em Gurupi, Tocantins, vai ser Oceano Azul. Aqui todo mundo está no Oceano Vermelho, eu estou no Oceano Azul, porque é uma universidade que tem 4.500 alunos, universidade que tem a medicina, a nutrição, sabe? E que me convidaram para isso. E eu estou levando para lá as referências do país, porque isso eu tenho de relacionamento. O simpósio que eu fiz aqui em abril do ano passado foram 55 palestrantes de altíssimo nível. Um deles, Gonzalo Vecina, que você conhece, referência, o cara que idealizou, foi CEO do Círio, foi o cara que idealizou e foi o primeiro gestor da Anvisa. Eu trouxe ele na hospitalada ano passado, disse: professor, ele já foi 2 anos fazer palestra no simpósio, não quer estar comigo, não. Hoje ele é o responsável pela área científica, está comigo, faço reunião com ele semanalmente, e a gente está fazendo, está levando ele, na relação dele também, nós estamos levando várias pessoas das grandes capitais, né, dos grandes centros, para estar fazendo essa discussão lá e fazer com que isso suba norte acima. Rio, São Paulo, esses lugares, se você pegar o mapa das áreas que são acreditadas, você vê que tem muita ainda que vai para o norte, nordeste, tem muitos hospitais que ainda não foram. Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nos hospitais que eu certifiquei como diretor, me despertou a curiosidade. Então, hoje eu sou avaliador ONA também. Queria abrir essa janela porque a gente não tinha aberto ela. Eu sou avaliador ONDA, eu já fiz avaliação de alguns hospitais, hoje eu estou mais devagar, mas para eu me formar ser um avaliador ONDA é trabalho, não é fácil não, foi investimento de mais de um ano aí de estudo, então já fiz avaliação em alguns hospitais grandes, hospitais pequenos, e é um negócio muito bacana, muito diferenciado, porque eu lido com a qualidade, né? Diferente. Então, a gente traz tudo isso para a discussão. Eu vou trazer agora, vem o Dr. Pérez, que é o presidente, é o número um da ONA, vem o próprio professor Gonzalo, vem o Vitor Gabros de novo, não, Vitor Gabros, o Vitor Gadelha, desculpa. Vem o Valmora, estou vendo se ele vem. Então, tem uma turma boa para estar junto aqui. Enfim, é isso. Aqui não, né? Goiânia não, né? Aqui em Gurupi. Eu vou levar Tá, já você tem também para data? Já você fazer tem um data? papo Não, aqui, lá. você podia falar, pô. Vamos fazer uma promoção aí maior desse evento aí. Quando é que tem data já? Como é que está estruturado 23, isso? 23, 24 e 25 de abril, com uma expectativa de um público de 2.500 pessoas. E isso vai ser todo presencial. Eu estou trabalhando para fazer transmissão também ao vivo, porque aqui nesse eu fiz. Você entrar lá no IRGcast, no YouTube, lá Ah, tem. não, peraí, a gente tem que falar disso, pô. Eu tenho, tem. Tem o RGCast lá no YouTube, tem lá, pô, eu gravei só 8 horas de gravação de um dia e 10 horas do outro. Eu não editei, não fiz nada. Está lá todas as palestras que foram aqui em abril. 55 palestrantes de altíssimo nível aí, graças a Deus. Então, peraí, que de abril Abriu agora, 23, data 24 e 25 de abril. Cai numa terça, quarta. 20, 23, 24 e 25 de abril. E hoje está focado mais para o público local. Não, ele é um. O simpósio ele tem uma marca, né? Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada. Como eu vou ter a parceria com o Sebrae e a própria universidade, eu falei: Renato, dá para a gente abrir um pouco mais o leque, porque aqui eu tenho direito, eu tenho nutrição, tem outras áreas que não é só a saúde. Eu disse: tá bom, vamos lá. Então, a gente vai abrir o próprio Sebrae também. Para quê? Para que a gente traga outro público para a discussão. E o tema desse ano é as dores da gestão. As dores da gestão não estão só na saúde. Então, quando a gente fala da saúde, fala de gestão da saúde, cara, sinceramente, eu acho que é uma das áreas das mais complexas de se gerir, como, por exemplo, gerir um hospital, gerir uma operadora.
o cara tem que ter uma visão extremamente estratégica para estar lidando com isso. Então, a gente vai tratar as dores da gestão. E cada mesa ela está trazendo o tema das dores da gestão. A gente vai ter uma mesa que a gente vai falar as dores da gestão de pessoas, onde que vai estar a Ana Maria, Magda de Paula, o Dante, são pessoas que estão ligadas à área de desenvolvimento de Uhum. pessoas. É muito bacana, está com uma programação que foi, dessa vez, foi liderada aí pelo professor Gonzalo, e tem muita gente bacana, muita gente de referência que a gente está convidando e vai estar aí trazendo essas discussões. A gente vai falar sobre o Pô, e SUS, você é um sobre maior a mau questão amigo, hein, cara? privada. Você nem convida o teu amigo, hein, cara? Brincadeira Não, cara, eu você, estou hein, te rapaz? convidando ao Vou vivo falando ao agora. vivo, vou falando ao vivo aqui. Pô, não, eu vou dar um jeito de aparecer aí, pô. Vou te convidar, rapaz, olha só, felizmente ou infelizmente, depois desse episódio aqui, eu espero que você passe ele depois de abril, eu tenho muitos amigos, sabe? E tem muita gente. Agora, você vê, é o quinto simpósio, e do primeiro, segundo, terceiro e quarto, eu acho que poucas pessoas se repetiram. Você vê que cada simpósio desse a gente Ah, teve então um. isso você está querendo dizer agora que você só vai me convidar uma vez. Ainda tem isso. Não, não, tem gente que repetiu, porra. Você vai fazer sucesso. A gente vai fazer um Fala Doutores lá. Mas você sabe o que a gente pode falar? Está vindo a ideia aqui agora, cara. Eu fui num congresso aqui de recursos humanos e o cara colocou um podcast lá no meio. Então, o que acontecia? Os palestrantes, sabe? Ele foi Sei, sei, fazendo sei. o podcast. A gente pode fazer isso. Você fazer um Fala Doutores. Tá? O que é que você acha? Tudo é possível. Estamos abertos a novos projetos. Vamos falar sobre isso depois no off. Não, vem a ideia agora, viu? Acho que você vai gostar. Ah, legal, vamos sim. Renatão, ó, é absurdo, cara. Então, assim, eu acho que é resiliência e superação, né? É uma história para motivar muitos brasileiros, né? Que vale a pena continuar aí com a força nos valores e tentar fazer o bem e ser uma pessoa como você é, assim, completamente fora da curva, completamente amistoso, que consegue unir e juntar as pessoas em torno de você. Então, assim, obrigado aí de verdade pelo teu tempo. Já conheci algumas dessas histórias, mas hoje pude conhecer muitas mais. E obrigado mesmo aí pela participação. Foi uma imensa honra te ter aí dentro do Fala Doutores e espero que só tenhamos sucesso. Eu só acho, e o que eu esperava só era um pouco mais de tranquilidade. Mas não tem jeito, né? Então para quieto, né, cara? Dá, mas não dá, a gente Porra! não para. A gente tem que seguir. Se você me permitir, eu queria falar um negócio. O episódio é Eu, seu, eu, cara. eu respeito e honro a minha história, né? Eu, por exemplo, tive uma relação que eu tenho que respeitar e honrar, que me gerou filhos, que me gerou uma história. Eu respeito e honro. Mas, em um determinado momento, a gente teve que tomar decisões e seguir novos caminhos. E um tempo depois, eu acho que isso são coisas que é Deus que escreve, são coisas que vêm de outras vidas. Eu tive a oportunidade, a honra e o prazer de conhecer a Ana, bicho, que é o amor da minha vida. Ela me veio com três filhos, que hoje eu os tenho como filhos também. Ela também adotou os meus dois filhos. Então, hoje, nós dois temos cinco filhos, os meus e os delas, e a gente tem uma relação, sinceramente, sabe, de muita harmonia, de muita integração. Então, eu queria deixar isso registrado, que é a minha homenagem a ela, que você também conhece, você sabe a pessoa que é, uma pessoa iluminada, inteligente, gestora, sabe? Então, eu queria abrir esse espaço aqui para fazer essa declaração e essa homenagem. E agradeço aí, cara. Eu Pô, espero que você tem tanta pessoas aí de referência e está aqui conversando comigo. Eu, sinceramente, me sinto muito honrado. Eu espero poder dar audiência aí no Fala Doutores.
Sem sombra de dúvida, vai dar, tá? Eu tava ficando preocupado da gente não, você não conseguir fazer essa homenagem para sua digníssima. Que eu agora tenho uma gafe aqui que eu não lembro aqui. Peraí, eu vou descobrir aqui. Peraí, que eu não vou deixar de fazer isso. Deixa eu ver aqui. Ana Maria. Vou deixar aqui. É tipo spoiler, né? Tipo, para a gente ver qual é o número de doutora Ana. É, depois eu podia fazer uma arte, né? As pessoas que minha edição podia me salvar, ao invés de eu ficar aqui apanhando aqui no digital. é, Deixa eu ver se eu descubro, rapaz. Tá vendo? Eu tô passando vergonha aqui. Ao Ana Maria, vivo. tudo junto, hein, rapaz? Eu sei, pô. 53, que é o episódio de Doutora Ana Maria, tá? Achei aqui, o computador me salvou, tá? Renatão, muitíssimo obrigado, cara. Vamos conversar sim, pô. Gostei, hein? Ó, tô aí, ó. E ao vivo aí, ao vivo não, a gente tá gravando, mas em público. Obrigado pelo convite e vamos estruturar aí para de alguma forma eu poder contribuir um pouquinho. Vamos sim, cara. Só estou falando sério aí. Vamos avançar nisso. Tem espaço para isso. E a gente olhando por esses lados, Tocantins, olhando, sabe, tem muita oportunidade. O pessoal fica muito voltado para os grandes centros, mas as Ó, oportunidades minha estão. digni... Roberta, olha, Renato tá arrumando problema, entendeu? Tá querendo que eu me mude para Palmas nesse momento da nossa vida. Não fui nada eu. Se aparecer uma boa oportunidade, você está vendo da onde vem o problema. Vai ter o link aqui do LinkedIn dele, você pode mandar xingamentos diretamente. Rapaz, o Rio de Janeiro, ele fica, a distância é um avião. Meu amigo, obrigado de verdade, Eu que tá? agradeço. Parabéns aí pela jornada. Não deixe nunca, isso aí você não vai deixar, mas não deixe nunca de ser essa pessoa especial que você é. Obrigado pelo teu tempo, tá? Valeu, cara. Obrigado. Tá bom, fica com Deus. Pessoal, até terça-feira. Bora!